Olá, muito boa tarde para você que nos acompanha aqui no Notícias Agrícolas. Eu sou Rafaela Ribeiro e vamos para mais uma realidade da safra. Vamos falar da região da Zona da Mata Simonésia, Minas Gerais, com o produtor de café Matheus Oliveira. Tudo bem, Matheus? Como é que vai? Bem, tudo tranquilo. Matheus, estamos enfrentando aí, né, uma estiagem aqui no Brasil, né? Então eu queria que você contasse um pouquinho como é que está a situação da sua lavoura aí na região que você fica. Olha, aqui na região a gente teve um período de chuva aí até abril desse ano, 2024. Após esse período, a gente tem uma estiagem bem forte, né? A gente só teve aí por volta de 30 milímetros em duas parcelas. Então, assim, todos os dias a lavoura está ficando mais seca, cada dia que passa está ficando pior um pouco. E o que você tem enfrentado aí com essa seca? O que você já percebe aí, né, de pontual nas suas lavouras, né? Você comentou um pouquinho para mim que a floração já foi antecipada, já está caindo algumas florzinhas. Conta pra gente um pouco esses detalhes aí do que você está encontrando no dia a dia. No dia a dia, como no ano passado a gente teve as floradas mais adiantadas, para esse ciclo agora, assim que fechou ali junho, finalzinho de junho para julho, a gente já teve uma mini florada. Já apareceu algumas florzinhas e tal. E depois disso a gente teve uma florada aqui bem, assim, potencial. Mas muitas das flores acabam que não estão vingando, porque falta de água, né? Sol muito forte em cima ali da florada. Então a gente já teve, vamos dizer que duas floradas assim, até o momento. E para o ciclo do café, um período muito antecipado, né? Porque geralmente era outubro, novembro, as floradas sempre foi. E Matheus, E, você já enfrentou algum tipo de situação como essa, uma seca como essa nas suas lavouras? Ou é uma situação totalmente atípica e primeiro momento que você está vivendo isso? olha, de um certo período para cá, todos os anos está aumentando a intensidade desses fenômenos, né? A gente, igual ano passado a gente foi mais difícil, esse ano a gente vem com seca de novo. Então, todos os anos a gente está vendo um aumento assim do clima interferindo na situação das lavouras de café, porque agora mesmo está saindo bastante folha caindo das lavouras, né, por causa dessa pressão de sol forte, falta de água, esse déficit muito alto que está tendo. E, Matheus, como que foi a colheita desse ano para você, né? Até começar a parte da seca mesmo, como que foi a sua safra aí, né, de 2024? Essa safra a gente teve muito desafio com ela, porque muitas lavouras, até minha mesmo, dos vizinhos, a gente começou a colher em fevereiro, uma data assim muito antecipada que sempre foi. Porque aqui na minha região, geralmente a safra inicia em abril, dia 25 de abril a 10 de maio. Nesse ano, dia 20 de fevereiro, já tinha gente colhendo café aqui. E assim, uma safra muito desigual, peneira baixa, dos grãos, muita desigualdade de fruto, porque a gente teve aí até umas sete floradas em algumas lavouras. Então, assim, foi muito desigual a safra para a gente colher. A gente não teve aquele café, assim, vamos dizer, padronizado, como sempre foi antigamente, né? E com relação à próxima safra, Matheus, você já consegue mensurar algum tipo de impacto, algum tipo de prejuízo aí por conta dessa seca excessiva? Sim, a gente já tem, porque a lavoura de café, ela necessita de água para manter, ela, como se diz, ela bebe o adubo que está no chão, né? Para ela se manter viva, ela crescer, dar a florada dela. E por essa falta de água, ela não está conseguindo suprir as necessidades fisiológicas dela ali, as demandas para nutriente. E eu estou notando assim desfolha muito alta nas lavouras. Doenças como ferrugem mesmo está atacando muito forte nesse período seco agora. Algumas lavouras estão entrando bicho mineiro e a gente vai notando assim muita dificuldade para a próxima safra, já 2025, porque a florada teve muito botão que, em vez de virar flor, ele se transformou em uma gema de folha e não vindo a eclodir como flor. Então, acaba que a gente já tem um prejuízo para a próxima safra que é garantido. Além do abortamento também, né? Aquela famosa estrelinha que algumas pessoas já conhecem. A gente tem ali os botõezinhos e aquele botãozinho de estrelinha, ele já é um abortamento assim
garantido, porque ele não vai produzir um fruto, né? Matheus, qual que é o tamanho mais ou menos da sua lavoura e quanto que é a sua produção, só para a gente entender aí, né, o tamanho prejuízo de fato que você vai ter? Olha, nós aqui somos pequenos produtores. A nossa região é muito subdividida. Muitas pessoas, cada um tem assim, 5 mil pés, 10, 15, 20. É uma região muito dividida mesmo. Alguns produtores de 100 mil plantas. No meu caso, a gente tem aqui 70 mil plantas, por volta de 20 hectares. Aí, a gente tem a área que a gente cultiva aqui. E, Matheus, com relação a esses problemas com o solo, né? Vocês fazem aí, né? Estão na plantação de café na montanha, né? E fica difícil a irrigação, conforme a gente já conversou. O que você tem trabalhado para tentar mitigar um pouquinho, né? Esses impactos da seca na sua lavoura? Como que você tem trabalhado com isso? Que desempenho você tem feito mesmo para tentar amenizar um pouco o que já foi, né? Perdido, já foi perdido, mas amenizar para o que está sobrando ainda? E isso aqui na região é muito complicado sobre irrigação. Não existe irrigação aqui, essa é a verdade. Por quê? É umas áreas, assim, a gente tem elevação muito acentuada em poucos metros. O rio está lá a 670 metros, a gente tem lavoura a 900 metros, a 4 quilômetros de distância. Então, é um investimento exorbitante em irrigação para conseguir fazer, né? E não é comum aqui de forma nenhuma. O que a gente tem tentado fazer para melhorar melhorar o sistema radicular das plantas, investindo em carbono orgânico, matéria orgânica, renovando ali as raízes das plantas que já existem, né? Levando a palha de café do benefício direto para a lavoura, para a gente conseguir melhorar a matéria orgânica ali do solo e tentando investir mesmo em enraizamento, utilizando silício como corretivo de solo, né, para ajudar na resistência das plantas no geral. E, Matheus, você tem andado aí pela vizinhança, né? Como que está a situação de fato dos outros cafezais? O que você tem encontrado aí, né, de realidade da safra, vamos dizer assim, com essa estiagem tão longa, né, que o nosso país está enfrentando? Sim, a gente sempre passa aqui em volta na lavoura dos vizinhos, né? A gente vê algumas assim um pouquinho melhores, mas vê umas também que estão sofrendo muito. Lavouras assim de meia idade para frente, tendo desfolha muito alta, abortamento floral já é garantido como em formato de estrelinha, de menos flor mesmo, porque as lavouras estão sofrendo, elas estão cada dia mais seca o terreno. O solo aqui mesmo está rachando, como se fosse, está dando fissura mesmo no solo, embaixo das plantas, mesmo nas lavouras sendo mais adensadas, que aqui os plantios são por volta de 2,80 por 80 centímetros de um pé a outro, sim, os plantios são mais adensados um pouco, e mesmo assim o solo está muito debilitado, ele está ficando rachado mesmo, e a gente vendo muita desfolha nas lavouras. E qual que seria a sua expectativa, né, tirando a chuva, né? Acho que é isso, né, Matheus, que a gente espera, muita chuva, né, para ajudar aí. Então, como que está a sua expectativa com relação a essa produtividade para o próximo ano? O que você espera, apesar do que já perdeu, do que vem perdendo, né? O que você espera de fato aí de produção para a sua lavoura para o próximo ano? Então, a gente pede a Deus todos os dias que venha chuva para ajudar nisso aí, porque esse, essa seca, ela não impacta somente financeiramente, ela impacta várias pessoas, alguns locais têm lavoura morrendo mesmo, falta d'água, né? Então, essas pessoas, elas não estão perdendo apenas o sustento dela ali, porque a cabeça da pessoa, onde é que fica nesse estilo, né? Porque você pensa, estou perdendo ali, é o sustento da minha família, é o sustento onde a gente vai pagar as continhas da gente. E na região total, tem muitas, assim, muitas pessoas que estão até tendo que fazer novas contas no banco para cobrir financiamento, porque não adianta o preço do café estar em valor acima do normal, se você não tiver o produto para vender e quitar suas contas, né? E o custo de produção é sempre muito alto para a gente da montanha. Ainda mais aqui na montanha, que tudo é de forma manual, de tem que fazer muitas operações precisando de pessoas, né, para fazer isso, não é no maquinário igual na Baixada. Então, a gente
espera que a gente consiga virar um ano de uma forma melhor, né? Que venha a chuva o mais rápido possível, para a gente conseguir virar aí para a próxima safra 2025, porque essa seca que está aí, ela não está impactando só a 25, a 2026 ela já tem um pé nessa seca de agora, né? Tá certo, Matheus. Bom, vamos torcer por chuva. Agradeço a sua participação aqui no Notícias Agrícolas, trazendo um pouquinho aí da realidade da região da Zona da Mata Mineira aqui pra gente. E isso a gente está aqui na zona da mata, né? É uma região montanhosa, difícil de mexer, mas como se diz, é uma região boa de trabalho. Tá ótimo, Então, Matheus. Muito obrigada, viu? quero vocês. Uma ótima tarde. Bom, de acordo com a previsão do tempo, ainda não há registros de chuvas significativas para as áreas cafeeiras. Seguimos então no aguardo aí para que ela possa dar uma trégua, né, para essa situação de fato de estiagem que vem prejudicando tanto as lavouras de café pelas regiões aí do Brasil, né? Eu fico por aqui, Notícias Agrícolas, informação agro-relevante conectada.